Eu dei um tema para essa mensagem, tá aí? Planos frustrados. Eu acho que uma das piores coisas que tem na vida é a frustração, não é verdade? Não é? Eu não sei você, mas eu vou falar por mim. A gente muitas vezes faz muitos planos. A gente cria uma expectativa muito grande. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E aí tudo sai diferente de como nós projetamos. E isso acaba frustrando. E cada dia mais eu tenho percebido que a frustração nada mais é do que planos que não se concretizam. Sonhos que não acontecem. Então quando a gente vê os nossos sonhos, nossos projetos não acontecendo, a gente se frustra. E esses dias eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu acho que a pior coisa, uma das piores coisas que existe na vida de um ser humano, é ele criar uma expectativa em algo que não acontece. É ele colocar todos os seus, ou melhor, colocar o seu coração, acreditar que aquilo que ele está projetando vai acontecer, e de repente não acontece. A gente vê pessoas, por exemplo, que juntam dinheiro, abrem uma firma e acreditam que aquela empresa vai prosperar. E por algum motivo a empresa não vai, e a pessoa se frustra. E quando uma pessoa se frustra, dificilmente essa pessoa ela tem força para continuar caminhando e lutando contra essa frustração. Mas eu quero nessa manhã, em nome de Jesus, tentar construir contigo aqui junto algo que o Senhor tem para mim e para você. E eu quero te dizer nesse dia que a palavra de Deus diz que muitos são os sonhos, os projetos do homem, mas a resposta exata sempre vai vir do Senhor. A gente só se frustra quando a gente cria uma expectativa em algo que não está alinhado com aquilo que Deus tem para nós. Se nós tentarmos criar alguma coisa, projetar alguma coisa, e Deus não tiver nesse negócio, é duro que eu vou te falar, mas você vai se frustrar. Porque a prosperidade na vida de um ser humano, a verdadeira prosperidade, ela só é dada quando o teu sonho está alinhado com o sonho de Deus. Talvez você possa até prosperar, mesmo que Deus não esteja no negócio, mas isso não é a prosperidade de Deus para a tua vida. E essa prosperidade, muitas vezes, quando ela chega, falta alguma coisa. Você tem a prosperidade, mas em uma outra área da tua vida fica escasso. Porque você, para conseguir a prosperidade, você tem que abrir mão de outras áreas da vida para poder se doar. Porque uma vida com Deus é como um rio, é como se você mergulhasse. Lembra Moisés? A mãe de Moisés, Joquebede, ela coloca Moisés no rio, ela coloca betume no cesto, e naturalmente o cesto vai parar no lugar aonde Deus determinou que fosse parado, que é nas pernas da filha de Faraó. Uma vida com Deus é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega. Uma vida com Deus não é um final de semana na igreja. Uma vida com Deus é uma vida de entrega. É você entregar a sua vida para que Cristo dê a vida que Ele tem para você. Uma vida com Deus não é uma vida de domingo. Uma vida com Deus não é uma vida de ir para domingo para a igreja, dar uma oferta como se Deus trabalhasse com a tua oferta. Ei, deixa eu te dizer, Deus não precisa da tua oferta. Ele me dá a oportunidade de ofertar, não para que Ele seja abençoado, mas para que nós possamos ser abençoados através da nossa oferta. O dia que a igreja entender que o momento de oferta não tem a ver com Deus, não tem a ver com a igreja, mas tem a ver conosco. O dia que a igreja entrar nesse lugar, a igreja vai prosperar. Porque a prosperidade de um homem não está naquilo que ele fala, mas está naquilo que ele faz. As tuas atitudes vão determinar o lugar aonde o Senhor vai te levar. A forma como você, é triste falar isso, mas eu até entendo eles. A gente ontem estava lá distribuindo as cestas e teve um momento que eu fiquei de lado, eu fiquei olhando, eu fiquei reparando. E eu fiquei reparando e o Espírito Santo ministrando no meu coração. E eu vi pessoas, a mesma pessoa pegando 2 cestas. Tinha uma irmã lá que chegou 4:30 da manhã. Ela foi a primeira a chegar, ela abriu a igreja junto com o pastor Cícero. E aí, a sorte que a filha do pastor Cícero falou para mim: pastor, aquela irmã ali chegou 4:30 da manhã, ela ainda não ganhou a cesta. Aí eu chamei um menino lá, eu falei: pega uma cesta para mim, por favor. E pegaram a cesta, trouxeram. Aí eu entreguei a cesta para ela. Aí ela falou assim: pastor, você consegue uma caixa de bombom para o meu filho? Eu fui lá, consegui uma caixa de bombom e dei para o filho dela. Mas eu vi pessoas, a mesma pessoa pegando 2 cestas. Por quê? E isso a gente não pode criticar. Por quê? Porque eles não têm nada. Então eles acreditam que aquela oportunidade é oportunidade. Lembra o povo no deserto?
Olha, coma só o maná do dia de hoje. Mas eles não tinham nada, então eles pegaram porção dobrada. Deu bicho, estragou. Mas eles, quando a gente olha aqui, a gente fala assim, cara, que povo desobediente. Mas é porque a gente não estava lá, que se a gente estivesse lá, talvez a gente pegasse 3 porções. Porque uma coisa é Deus falar que vai fazer, outra coisa é você acreditar que Ele vai fazer. Então pessoas pegaram 2 cestas porque elas acreditavam que, ou melhor, elas acreditam que muito em breve elas não vão ter mais o que comer. Então elas pegaram o máximo que elas podiam para poder guardar, para poder ter alimento na sua despensa. E o que isso tem a ver com frustração? Isso tem tudo a ver. As pessoas, elas fazem planos, elas fazem projetos, elas não conseguem desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Elas acreditam em Deus, mas acreditam desacreditando. Elas acreditam em Deus até a página 9, mas na página 10 elas falam, não, quem vira sou eu. Elas entregam a vida para Jesus, mas elas não conseguem entregar o comando da vida e deixar o Senhor fazer o que quiser. E eu quero nessa manhã compartilhar contigo algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero compartilhar contigo um texto muito conhecido, em Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante. Eu quero ler ele todo. Diz assim: e eis que no mesmo dia, um dia como hoje, um domingo, o domingo da ressurreição, eis que no mesmo dia iam 2, coloca a versão NAA, que aí ela fica mais clara. Naquele mesmo dia, quantos discípulos eram? Eles eram o quê? Eles eram discípulos, eles não eram qualquer pessoa. Estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, Jesus não mandou alguém encontrar com eles, Jesus não mandou um anjo encontrar com eles. A Bíblia diz que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas. Eu quero só dar uma pausa aqui. Vale a pena nós lembrarmos que eram 12 discípulos próximos, amém? São os 12 apóstolos. Só que Cleopas, segundo historiadores, ele poderia fazer parte dos 70. Porque tinha os 12, tinha os 70 e tinha a multidão. Então ele poderia ser um desses que fazia parte dos 70. Ele não era um dos 12. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao sepulcro, ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro:
Não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. Vamos continuar. Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim, vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Pai, que a tua graça, tua misericórdia e acima de tudo o teu amor esteja conosco. Espírito de sabedoria e de conhecimento, eu oro para que venha sobre nós neste dia. Que a tua palavra venha como um bálsamo, trazendo revelação ao nosso coração. Nos ajuda a lutar contra as frustrações desse mundo. Nos ajuda a vencer cada um dos desafios. Mas acima de tudo, nos ajuda a vencermos o nosso eu, que muitas vezes é o nosso pior adversário. Nós te adoramos nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Um domingo como esse, Jesus havia prometido que ia morrer e ressuscitar o terceiro dia. Estava no terceiro dia, mas eles não souberam esperar. Porque muitas vezes nós ficamos frustrados porque nós acreditamos que as coisas vão acontecer do nosso jeito. Quando Jesus disse que ressuscitaria no terceiro dia, eles acreditavam que Jesus tinha que aparecer logo no começo do dia. E como Jesus não apareceu no começo do terceiro dia, eles ficaram frustrados. Só que entenda, o terceiro dia ainda não estava no fim. Mas eles se frustraram, eles acreditaram que Jesus havia prometido, mas que não estava acontecendo. Jesus não manda um anjo, Jesus não manda um profeta, o próprio Jesus vai encontrar com os discípulos no caminho. Porque Jesus havia mandado eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E eles não souberam esperar, então Jesus, o próprio Jesus, desce e vai andando com eles no caminho. E o texto é muito claro, quando Jesus para na aldeia, em Maús, quando Jesus parte o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. E eles começam a conversar entre si e falam: olha, você percebeu que quando ele falava o nosso coração queimava? Porque coração queimar não é sinônimo de olhos abertos. A minha oração nessa manhã é que o teu coração queime, mas que acima de tudo o Senhor abra os teus olhos. A minha oração essa manhã é que o Senhor abra o teu entendimento. A minha oração essa manhã é que o Espírito Santo traga um nível de revelação que eu como homem nunca vou conseguir trazer para você. Nessa manhã, o meu desejo, o meu sonho, a minha oração é que eu e você saiamos das frustrações e possamos crer firmemente que quando Jesus ele promete, ele vai fazer. Então aqueles discípulos estavam andando, Jesus vai atrás deles, porque Jesus está vendo que eles estão indo para um outro caminho. E assim é a nossa vida. Quando a gente conhece Jesus, a gente faz muitos planos. Eu vou servir ao Senhor de todo o meu coração, até que
os nossos projetos começam a ser frustrados. A gente vai andando com Jesus até o momento que está tudo dando certo. Mas quando alguma coisa sai diferente, e entenda isso nesta manhã, não é que deu errado. Ela na verdade fugiu do jeito que você projetou. Porque nunca sai do controle do Senhor, sai do teu controle. Então, por ter saído do teu controle, você se frustra. E agora você estava andando em um caminho com o Senhor, mas você resolve, ao invés de ficar em Jerusalém, ser revestido de poder, você resolve andar para o caminho de Emaús. Eu fico imaginando João na ilha de Patmos e vem uma voz por trás como de muitas águas. Aí eu fico imaginando João, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando João ali, pastor Reinaldo, dizendo, eu conheço essa voz. Quando eu era jovem lá na praia, eu estava pescando, e essa voz apareceu para mim lá. E agora, muitos anos se passaram, mas a mesma voz está falando comigo. E João começa a receber uma revelação. Mas quando você vai estudar a história de João, João foi o único discípulo que foi até a cruz com Cristo. João foi o único discípulo. Todos fugiram, João foi até a cruz. E deixa eu te dizer uma coisa, todo discípulo que está preparado para ir até a cruz vai receber uma revelação que outros não vão receber. Todo discípulo que anda com Jesus nos momentos altos, mas principalmente nos momentos baixos, vão ter revelação que muitos não vão entender. No outro dia eu falei aqui que em tempo de abundância todo mundo governa, mas em tempo de escassez só os que têm revelação é que vão governar. Deus vai liberar revelação para mim e para você nesse tempo. Eu não sei se você crê nisso. Obrigado pela tua fé. Eu acredito que Deus vai liberar revelação nesse tempo para mim e para você. Palavras. Deus vai trazer ideias. Foi num tempo de escassez, foi num tempo de pandemia que muitos homens se tornaram ricos. Foi num tempo de pandemia que estava todo mundo comendo, todo mundo em casa, ninguém saía, pedia iFood, lembra? O cara do iFood chegava, parecia que ele estava dentro de um saco plástico. Lembra disso? Larga a comida aí, não chega nem perto. Era assim ou não era? Todo mundo com medo. Mas naquele tempo de medo, de desespero, homens tiveram ideias, e essas ideias levaram eles a um nível de prosperidade muito grande. Porque num tempo onde está tudo escuro, somente aqueles que têm revelação vão prosperar. A prosperidade não foi feita para o ímpio, a prosperidade foi feita para o crente. A Bíblia chega ao ponto de dizer que Deus tiraria do ímpio para dar para o crente nesses últimos dias. Eu não sei se faz sentido para você. O próprio Jesus, ele falou assim, não, eu não posso deixar eles irem por esse caminho. Eu tenho que descer lá e trazer eles de volta para Jerusalém. Eles estão indo para o lado errado. Eles estão frustrados porque eles estão com a esperança no coração deles, mas eles não podem agir como eles pensam. Eles têm que agir conforme eu disse que eu faria. Eu disse que voltaria no terceiro dia. Eu não sou mentiroso, eu vou voltar. Então ele desce, vai no caminho de Emaús e começa a revelar. Quando os discípulos percebem que é Jesus na mesa, ele parte o pão, percebe, o texto é claro, eles voltam para Jerusalém. E deixa eu te dizer uma coisa, você só vai voltar para Jerusalém no momento em que o Senhor confirmar no teu coração que Ele tem para você. Mas como Ele vai confirmar para você se você não tem tempo de comer o pão com Ele? Você não tem um tempo de mesa com Ele, você não tem um tempo de intimidade com Ele. Como que Ele vai te revelar aquilo que Ele tem para você? Você fica a semana toda vivendo dentro de um ambiente onde tem palavrão, tem coisas erradas, tem uma série de coisas. E domingo tu vem para a igreja e você acha de verdade que no domingo Ele vai te trazer uma palavra que vai mudar a tua vida. Você acha de verdade? Não, não vai. Não vai. O ambiente onde você vive é o ambiente que vai te preparar para o lugar onde você vai. Ah, pastor, mas você não conhece o meu trabalho. Eu não preciso conhecer. Eu posso viver dentro de um lugar hostil e não me contaminar com ele. Glorifica o Senhor. Queriam matar João, mas João não morria. Sabe por que João não morria? Como você vai matar alguém que já está morto?
se mata alguém que já está morto? Não mata. Pastor, eu tenho um irmão que qualquer coisa que fale fica ofendido, porque ainda está vivo. Porque quem está morto não se ofende com palavras. É simples. Enquanto você ainda se contaminar com probleminhas, você ficar triste que o teu irmão olhou de lado, você ainda está vivo, mas vivo para você. Porque o dia que você morrer para você e você viver para Cristo, as palavras, as ofensas não vão afetar teu coração. Porque você vai perceber, Senhor, tem misericórdia, porque Ele não sabe o que fala. Só consegue chegar nesse lugar, e é esse lugar que eu e você, e eu estou falando para você, estou pregando para você, estou pregando para mim. O desejo do meu coração é entrar neste lugar. Tem dia que eu acordo e às vezes eu vejo lá no meu celular lá umas mensagens que às vezes eu falo: Senhor, me dá paciência, que se tu me der força eu vou matar. Nós não somos perfeitos, mas nós somos o quê? De verdade. Eu estou num processo junto contigo. Eu estou tentando todos os dias me parecer com Cristo. Eu ontem, quando fui para a comunidade, eu fiquei parado uma hora lá, e eu conversando com o pastor Cícero, que é meu amigo, e eu olhando toda aquela movimentação, o Espírito Santo ministrou tanto no meu coração. Eu falei: Jesus, eu quero ser um homem de verdade. Eu ainda estou muito longe daquilo que tu tem para mim. Eu estou muito longe, Senhor. Eu preciso entrar nesse lugar em Ti. A dor do outro ainda me dói, mas ela precisa me consumir. Eu preciso olhar para as pessoas como aquelas pessoas e eu ter desejo dentro de mim de lutar com toda a minha força para mudar a vida delas. Ah, pastor, você não vai conseguir mudar a vida de todo mundo. Não tem problema, se eu mudar de alguns já está bom. Mas eu tenho que ter sede e fome de justiça. A base do trono de Deus está escrito na Bíblia, em Salmos. A base do trono de Deus é juízo e justiça. Se eu não tiver justiça e juízo no meu coração, eu estou longe do projeto de Deus. Se eu estiver preocupado de ficar tendo as coisas porque eu tanto desejo e elas não aconteceram, eu ainda não entendi o que é o reino. Então João, ele foi esse cara, ele andou com Jesus. Quando Jesus está na cruz, ele aparece lá na cruz, lá embaixo, aí Jesus fala assim: ei, mulher, eis aí o teu filho. Ei, filho, João, eis aí a tua mãe. O que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: ainda não acabou. Ainda não acabou. Eu vou voltar. Quando João é levado para a ilha de Patmos, ele recebe a revelação, mas é lindo que o Senhor diz para ele assim: ei, João, sobe aqui. João, sobe. Porque o que eu tenho para te mostrar daí de baixo ninguém consegue ver. Só quem está em um outro lugar é quem vai conseguir receber a revelação que tu tens. Então João, ele em espírito, ele sobe para ver o que o Senhor queria mostrar. A minha oração essa manhã é que eu e você possamos subir. Não subir de cargo na igreja. Você era um obreiro e agora tu é um diácono. Isso é bom, mas é isso que vai transformar a vida de ninguém. Pastor, o meu sonho é ser pastor. Não adianta ter um cargo de pastor e ter um coração que não está ali ligado aonde você está. Não é o cargo de pastor, mas é o coração de pastor. E pastor todos nós somos. Quem cuida de pessoas é pastor. Eu vim nessa manhã para compartilhar contigo algo que tem queimado no meu coração. Eu vim compartilhar contigo algo que tem dado nó na minha cabeça. A gente está diante de um grande projeto, e eu sei que ele é de Deus, tanto ele é de Deus, que ele aconteceu num tempo recorde. Uma igreja desse tamanho adquiriu um terreno de 10 milhões de reais na Barra da Tijuca. Eu estava conversando com o pastor Jaime Soares essa semana. Eu fui numa reunião em Ipanema, na sexta-feira, e de repente ele me liga, ele falou: filho, você está onde? Eu falei: pastor, eu estou aqui em Ipanema, passa aqui que eu quero conversar contigo. Eu desmarquei toda a minha agenda e fui encontrar com ele, porque eu falei: cara, um homem de Deus que eu respeito, que para mim é uma referência na terra, quer falar comigo, ele vai liberar alguma coisa sobre a minha vida, e não deu outra. Ele começou a me trazer um monte de conselho, o que eu devo fazer? Mas eu podia pensar: pastor, eu sou pastor de igreja, obrigado pelo teu conselho, mas eu não preciso dele. Não, eu preciso muito, porque o lugar que eu vou trilhar, ele já trilhou há muito tempo.
O lugar que eu pretendo chegar, Ele já passou por lá. O que eu vou enfrentar ainda pela frente, Ele já enfrentou muitas vezes. Nós precisamos aprender a escutar aqueles que já passaram pelo lugar onde nós desejamos chegar. E eu sentei lá, ele começou a falar um monte de coisa. Eu falei, amém, pastor. Eu acho que você deve fazer isso, deve fazer aquilo outro. Na mesma hora peguei o telefone, liguei para algumas pessoas aqui, ó, faz isso, faz isso, faz isso. Mudei um monte de coisa. Ah, pastor, então você não tem uma identidade própria? Claro que eu tenho, mas a minha Bíblia, igual a tua, diz que na multidão de conselhos, a sabedoria. Eu tenho uma identidade própria, mas eu tenho certeza que Deus colocou pessoas do meu lado para poder me levar para o lugar onde eu vou chegar. Não é sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. O mesmo amigo que há anos atrás chamou ele na praia, é o mesmo amigo que agora se apresenta para ele lá na ilha de Pátmos. Enquanto você não perder a sua vida, você vai viver focos de experiências com Deus. Enquanto você não entregar de verdade o teu coração para Jesus, você vai se frustrar com esse mundo. Você vai se frustrar com as pessoas. Você vai se frustrar com a tua esposa, com os teus filhos. Se for falar de frustração no corpo de Cristo, eu sou PhD nessa matéria. Eu me frustro todos os dias. Mas eu aprendi a não olhar para as pessoas. Eu aprendi a continuar olhando para a cruz de Cristo. O meu pastor pregou no outro dia aqui, ele falou assim, que uma pessoa chegou na igreja dele e falou assim, pastor, eu vou embora. Aí ele perguntou, mas você vai embora por quê? É por causa disso, disso, disso. Aí ele falou assim, leva eu. Ele não disse me leva eu. Aí o cara falou assim, mas pastor, você é o pastor da igreja? Ele, pois é, leva eu. Pastor, mas eu não concordo. Ele falou assim, eu tenho muita coisa que eu também não concordo. Tem muita coisa que acontece aqui dentro que eu também não concordo. Mas se eu desistir, talvez muitos desistam. E eu quero falar agora da tua vida. Se você desistir de alguns projetos que Deus colocou no teu coração, tem pessoas que estão atrás de você que talvez desistam daquilo que você está desistindo. Deus nos chamou para que nós possamos ser um exemplo para algumas pessoas. Por isso Paulo disse, ei, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu durante muito tempo, eu escutava dizendo o seguinte, não, quando pregar não fala de você. E eu ficava assim, caramba, é verdade. Mas a gente não está aqui para falar da gente, mas tem coisas que a gente precisa citar a gente. Porque se eu não sou o imitador de Cristo, como eu quero que você seja? Você precisa imitar Cristo como eu imito. Você precisa me imitar como eu imito a Cristo. Eu não sou o teu exemplo, mas eu preciso ser alguém que vai te impulsionar a acreditar que é possível continuar vivendo uma vida com Deus, com todas as limitações que eu tenho e você tem. Cada dia mais eu desejo entregar minha vida para Jesus. Cada dia mais eu tenho no meu coração o desejo de ser transformado por Ele. Cada dia mais eu quero aprender com Ele e andar em lugares onde Ele anda. Eu quero chegar em ambientes, e aqueles ambientes sejam transformados sem eu dar uma palavra. Eu acredito que isso um dia vai acontecer, não sei quando. Porque foi para isso que nosso Jesus nos chamou. João está na ilha de Pátmos. O amigo dele, de 60 e poucos anos atrás, que o chamou na praia, agora aparece para ele e traz um monte de revelação. E dá para ele todo o livro do Apocalipse.
Ele começa a falar da igreja. Ele começa a dizer para o anjo da igreja, ele diz sobre as 7 igrejas. Mas para que João recebesse aquela revelação, foi necessário João entregar o seu coração lá 65 anos atrás. João não estava se entregando agora na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era o resultado daquilo que João semeou lá 65 anos antes. Você está aí comigo? Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas se você crê que se você entregar a sua vida para Jesus, entregar o seu coração para Jesus, enquanto você estiver se doendo, a vida ainda é tua. Enquanto você ainda se incomodar com algumas coisas, a vida ainda é tua, está no teu controle. Mas o dia que as coisas não tiverem mais sentido para você, quando eu digo sentido, você está me entendendo? Enquanto as coisas não te fizerem mais sentido para você, e o teu viver é para viver para Cristo, é ver a tua família sendo abençoada, ver os teus amigos sendo transformados, quando esse momento chegar na tua vida, aí de verdade o teu coração é dele. Hoje ensinam aí que o centro do evangelho é você. Jesus trabalha para satisfazer os desejos do teu coração. Jesus tem que fazer tudo para que o teu desejo seja suprido. O centro do evangelho hoje é você, não é Cristo. João viu seus amigos serem mortos. João viu pessoas se transformando em tochas humanas. João viu pessoas sendo dilaceradas por animais. João viu seu melhor amigo morrendo numa cruz. E João não desistiu do evangelho. Porque João, quando se encontrou com ele, quando tinha seus 17, 20 anos de idade, João não teve simplesmente um arrepio. João teve um encontro genuíno. O desejo do meu coração essa manhã é que você se encontre com Jesus. Aqueles discípulos, Cleopas e o outro, que a Bíblia não diz o nome, estavam indo por um caminho. Jesus resolveu descer ali e conversar com eles e mandar eles voltarem para Jerusalém. E Jesus está aqui hoje, em nome de Jesus, Ele está aqui hoje para dizer para você voltar para o lugar aonde Ele quer que você esteja. Volta para Jerusalém, porque é lá que eu vou revestir você de poder. Aí os discípulos voltam, você leu comigo o texto, eles voltam. Quando eles chegam lá, eles encontram os 11. Por que não os 12? Porque Judas tinha morrido. Aí esses dois se encontram os 11. Aí a Bíblia diz que o Jesus aparece de novo para eles. E fala assim: ei, sou eu. Eles pensam que é um espírito. Não é um espírito não, pode tocar. Aqui a marca, nas mãos e nos pés. Para que vocês saibam que eu sou eu. Vocês têm alguma coisa para comer aí? Temos um peixe assado, me dá um pouquinho. Ele come o peixe. A Bíblia diz que quando ele come o peixe, a revelação vem sobre os discípulos. Porque assim somos nós precisamos muitas vezes ver as coisas para crer. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Você não precisa ver milagres para você acreditar em milagre. Você não precisa ver pessoas sendo curadas para você acreditar na cura. Você não precisa ver Jesus manifesto com as marcas nas mãos e nos pés para você acreditar que Ele está vivo. Ele disse para os discípulos que Ele voltaria, Ele voltou. E a tua Bíblia, igual a minha, diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele disse para mim e para você, Ele está aqui. Nós precisamos acreditar nisso. Não vos deixarei órfãos, vou para a casa do meu pai fazer morada. Mas o tempo que eu estiver fazendo morada para voltar, para buscar vocês, para morar conosco na eternidade, vocês não ficarão órfãos. Eu deixarei o Espírito Santo, que é o Consolador, com vocês. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. Eu não sei você, mas eu já perdi muitas coisas por causa de Cristo. E o desejo do meu coração é que eu perca todas as coisas que Ele quer que eu perca. Porque quando a gente perde aquilo que Ele quer que percamos,
a gente na verdade não perdeu nada, a gente só ganha. Perda é quando a gente perde aquilo que a gente acredita que é nosso, quando na verdade nunca foi. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: venho sem demora, conserve o que tem, para que ninguém tome a sua. Conserve o que você tem, não deixe ninguém tomar a tua coroa, porque naquele grande dia, o vencedor não é quem chega na frente, o vencedor é quem completa a prova. Eu não sei como você chegou aqui, e nem tampouco eu sei o que você está vivendo, mas uma coisa eu sei, que o mesmo Jesus que se apresentou para João lá na ilha de Patmos, ele está presente aqui nessa manhã. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus e você deseja entregar, a minha oração é que essa manhã você tome um posicionamento. Eu não estou convidando você para fazer parte da Igreja Belém, porque a Igreja Belém não vai salvar você. Eu não estou convidando você para fazer parte de um grupo de religiosos. Não, não. Eu estou te convidando nessa manhã. Se você entrou aqui nessa manhã e você quer ter uma mudança de vida, você quer entregar a sua vida para Jesus, ou talvez você já entregou um dia, se afastou do caminho do Senhor e quer se reconciliar com Ele. Se você está aqui nessa manhã, enquanto o Gil vai cantando, eu quero orar e pedir para que você saia do teu lugar e venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Não tenha vergonha. Se você quer entregar a sua vida, saia do seu lugar e venha aqui à frente que eu quero orar por você. Eu creio que essa manhã é uma manhã que Deus separou para poder trazer ao teu coração um alinhamento daquilo que Ele tem para ti. Os seus olhos são de amor. Aleluia. Os seus pés pra Ele. Vocês dois, repete comigo uma oração assim: Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu não quero mais viver a minha vida, mas sim a tua. Entra no meu coração e muda tudo que tem que ser mudado, em nome de Jesus, amém. Pai, graças te damos por esta manhã. Exaltado seja o teu nome acima de todas as coisas. Nós abençoamos a vida dessas 3 pessoas aqui, que decidiram hoje, meu Pai, ter uma mudança genuína dentro do seu interior. Eu abençoo, meu Pai, cada um deles, e profetizo um tempo novo, meu Pai, um tempo de glória, um tempo de manifestação de poder. Que o Senhor os abençoe, Pai, nesta manhã. Seus anjos estejam acampados ao redor deles cada dia. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Vá em paz, vá feliz.